Diz o texto, Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às 2 noras: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um na sua casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que fosse por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, já que muito velha sou para ter marido, ainda que eu tivesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Irmãos, essa narrativa, ao mesmo tempo, ela é triste, e ao mesmo tempo, conforme as canções que foram cantadas aqui nessa noite, Deus é fiel, não importa as circunstâncias, não importa as situações, não importam as adversidades, não importa esse começo de ano que está se iniciando, não importa até mesmo a situação que nós estamos vivendo em todos os âmbitos,
em todos os âmbitos. Uma coisa eu sei, irmãos, que o nosso Deus, o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você ora, o Deus que você costumeiramente busca, tem respostas para a sua vida. Essa história vivida pela família de Elimeleque e Noemi são retrato de muitas famílias nos dias de hoje. Quando nós olhamos para as dezenas, centenas e milhares que deixam suas terras, sua terra natal, para se arriscarem e fugirem de uma situação muito presente em nossos dias. A fome. Os irmãos viram o que está acontecendo lá no norte do Brasil? Quantos dos nossos irmãos indígenas, irmãos, eu nem sabia o que estava acontecendo lá. Eu vi a cena na televisão, fiquei assim, atordoado. Famílias inteiras mutiladas. E quando eu percebi aquela cena horrível de um senhor onde só apareciam as costelas, eu fiquei pensando, isso tudo está acontecendo no nosso país? Mas certamente, irmãos, muito perto de nós, nós vemos esse retrato, o retrato do nosso Brasil. É interessante, irmãos, que o contexto desse texto nos ensina a viver e conviver com situações adversas. Todos nós, em muitos momentos de nossa vida, já passamos por adversidade. Em muitos momentos eu já falei assim, talvez você já falou assim: será que eu vou suportar essa adversidade? Será que eu vou aguentar? Será até quando eu vou aguentar essa situação que vem sobre mim? Então eu queria pensar com cada um de nós o tema restaurados para uma nova esperança. Irmãos, tem algo batendo no meu coração. E esta semana eu não tenho costume de postar nada nos grupos. Mas eu fui forçado a colocar lá no grupo. Domingo passado eu peguei lá na IBJ, Igreja Batista Jerusalém, do nosso amigo pastor Glauber, e o tema daquele encontro foi avivamento. Hoje o pastor Glauber está pregando lá em Nova Esperança, e o tema é avivamento. Eu já tenho orado muito por isso, por um despertamento em nossas vidas, por um despertamento que aconteça de forma individual. Conversando com meu amigo pastor Onésimo essa semana, eu disse que todo avivamento, irmãos, não começa com um grande número de pessoas. O avivamento começa com um grupo pequeno. O despertar começa com joelhos dobrados. O despertar para uma nova esperança começa quando eu coloco diante do Senhor a minha preocupação, a minha ansiedade, a minha adversidade e coloco para Deus, para que Deus possa realizar isso. Quero confessar uma coisa para os irmãos, que Deus tem coisas novas. O pastor pregou domingo aqui, passado. Eu recebi aquela palavra, pastor, domingo. Aquela palavra foi para mim, eu coloquei lá no meu celular e estou guardando aquilo. E sei que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Quero dizer para você também que esse ano, irmãos, se você crer, vai ser o melhor ano da sua vida. Em todos os âmbitos. Não somente no âmbito familiar, mas no âmbito profissional, no âmbito dos seus estudos, naquilo que Deus quer dar para cada um de nós. Mas, irmãos, nós somos quase 40 milhões de crentes, 40 milhões de servos que dobram os joelhos a Deus, e Deus deseja fazer grandes coisas. O relato do texto dessa noite vai nos informar isso. É interessante, irmãos, que o autor do livro faz questão de mencionar os nomes da família
que viveram essa situação desastrosa, caótica. Além disso, o livro menciona a região onde eles saíram. Eles saíram para fugir da fome que atingiu Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão. Como pode agora, na casa do pão, tem fome? Há um adágio que diz, um adágio popular, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. O que eu vejo que não temos amparo bíblico para esse adágio. Veja o que diz Salmo 34, 6 e 8. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O que nós aprendemos com esses dois textos? Primeiro, Deus ouve a nossa oração e nos salva. Segundo, todo aquele que conhece o Senhor é feliz. Para isso precisamos confiar no Senhor. Por isso, Deus escreve certos por linha certo. Deus não escreve torta. Escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Então, se você está passando por uma situação difícil, incontrolável, sem perspectiva, busque a Deus que Ele vai ao seu encontro. Veja só Salmo 37, 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, a solução para o sofrimento, desespero, aflição, tribulação é entregar tudo ao Senhor, mesmo que sofrendo, mesmo que chorando, mesmo que não suportando, entrega tudo, porque Ele vai te responder. Irmãos, voltando ao texto da nossa reflexão, vamos às lições para nós hoje. Primeiro, para ser restaurado por uma nova esperança, não tome nenhuma decisão precipitada. Muitas vezes, irmão, nós perdemos a bênção de Deus porque tomamos uma decisão precipitada. Talvez você já tomou uma decisão precipitada. Talvez na minha jornada eu já tomei uma decisão precipitada. E não é bom. Nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos buscar sempre a face do Senhor para tomar qualquer decisão na vida, seja ela no âmbito maior, seja ela no âmbito menor. Deus, Ele age diferente da nossa percepção humana. Ele sempre age diferente da nossa percepção humana. Não quero aqui atropelar o texto da nossa mensagem, mas o Senhor tem tudo organizado, preparado, independente da nossa situação humana. Veja o contexto a partir do verso 1. Veja o verso 1, que diz: ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Eles foram para uma região onde os moradores serviam a deuses estranhos, ou seja, um povo pagão. Aqui, penso eu, que eles corriam um grande perigo, lá em Moabe, sem a presença dos parentes, amigos, igreja, certamente no convívio de uma terra estranha, serem influenciados pela religião, cultura, modo de viver e outras situações adversas. Irmãos, eu nunca vivi em outra cultura, sempre morei no Rio de Janeiro, mas pensa agora você mudar para um outro país, para uma outra cultura, para um outro modo de vida. Confesso aos irmãos que para mim dá medo, não é fácil. Qual a reflexão para nós hoje? Cuidado. Muito cuidado com quem você se relaciona. Veja o que diz, irmãos, 1 Coríntios 15, 33, 34, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
As más conversações corrompem os bons costumes. Aprendemos aqui, irmãos, igreja, que o pecado ele entra e penetra no nosso convívio de forma sutil e despretensiosa. Quando vamos ver, quando menos esperamos, estamos enlaçados, perdidos, presos, encarcerados pelo sistema que domina as nossas vidas. Veja se não isso é verdade. De repente, irmão, nós estamos vivendo num vulcão midiático. Tudo o que acontece agora está nas redes sociais. E os irmãos já perceberam quanto dos nossos irmãos estão sendo influenciados por esse mundo midiático. É desesperador. Veja o texto do verso 2 do capítulo 1. Vieram de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Eles vieram lá da casa do pão de Judá e foram morar em Moabe, entre os moabitas, pagãos que serviam a outros deuses, que não adoravam a Deus. E agora começa o pano de fundo, a situação que tomaram ele de surpresa. Sabe por quê, irmãos? Que nesse exato momento, a família de Elimeleque, a família de Noemi, eles são acometidos da primeira tragédia. Morte de Elimeleque, o esposo, o sustentador, o orientador, o pai. No contexto judaico, a figura do pai tem um peso enorme no contexto social. Agora só resta Noemi, Malom e Quilion. É tão verdade que logo após a morte de Elimeleque, os dois filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E agora se passam quase 10 anos e acontece a segunda tragédia: morte dos dois filhos, Malom e Quilion. Mas veja, irmãos, que nessa situação trágica, e agora? O que fazer? Terra estranha, desamparada, sem a presença do marido, dos filhos, vieram de Belém do Judá. Vejam só, irmãos, a diferença. Vejam o antagonismo. Lá em Belém do Judá, eu me identifico como lugar espiritual, lugar de firmeza, lugar de esperança, lugar de salvação, lugar de vida, lugar de sonhos. Eu coloco esse lugar como fosse a igreja, o reino de Deus, onde eles poderiam realizar os seus sonhos. Mas agora eles vão para Moabe, lugar de aflição, lugar de solidão, lugar de desesperança, lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de envelhecimento, lugar de choro. Veja só, irmã, a diferença brutal. É muito antagônico. Mas nós temos uma segunda lição, irmãos. Para ser restaurado para uma nova esperança, volte para o verdadeiro lugar que dá esperança. Amados irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus de recomeço, de restauração, de verdadeira esperança. Veja o que diz Lamentações de Jeremias 3, 18, 24. Acompanhem comigo aí. Lamentações de Jeremias 3, 18 e 24. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho a esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, o verso 18 e 19 é um grito da alma aflita. O que Ruth estava sentindo quando foi abordada, quando chegou em Belém. Agora, Noemi toma uma atitude. Vou retornar novamente para Judá. Mas Noemi, irmão, está muito abatida. Noemi está num estado terrível. É que os especialistas chamam de síndrome de burnout. O que é isso? É um distúrbio psíquico causado pelo desgaste emocional, físico e mental, resultado de exaustão extrema, estresse mental. Veja só, irmão, morre Elimeleque, depois morre Malom e Quilion, e agora fica aquela mulher, somente aquela mulher, com as suas 2 noras. Veja que situação terrível. Mas o verso 19 e 21, irmão, eu vejo o coração de Noemi moído, totalmente dilacerado, angustiante, quebrado, desfacelado. Será que é o fim de Noemi? Muitas vezes também, irmão, nós estamos como Noemi, sentindo uma tristeza profunda no nosso coração. Os versos citados acima mostram que todos nós podemos passar por essa situação esmagadora. Ela precisa de alguém. Você precisa de alguém. Você precisa de um orientador. Você precisa de um amigo. Você precisa de alguém que te ajude, que ore com você, que leve uma palavra de esperança para você. Ela precisava de alguém. Ela precisava fazer terapia, que ajudava nas suas obrigações diárias. Ela estava em estado lastimável, deplorável emocionalmente, físico e espiritual. Você já passou por isso? Conhece alguém que está assim? Ela precisava de uma intervenção restauradora na sua vida, mas louvado seja o Senhor, porque hoje nós temos médicos, psicólogos, psicanalistas, pastores, igreja, família, que são estruturas na atualidade de grande valia para cada um de nós. Irmão, você tem um irmão, você tem um pastor, você tem um psicólogo, tem um psicanalista, você tem um psiquiatra, você tem um médico, você tem um irmão, você tem uma irmã, alguém está orando por você, alguém está intercedendo por você, alguém quer te ajudar. Por isso, abra o seu coração nessa noite, que certamente não será o seu fim. Entretanto, irmão, temos também o doutor Jesus, Cristo, presente entre nós, para nos ajudar, nos orientar. Por isso, não despreze os dias maus. Olha, quando acontecer algo negativo na sua vida, não é o seu fim. Talvez Deus está te testando, talvez Deus está te provando, talvez Deus está querendo mostrar para você que existe uma outra realidade. Então faça dos dias maus um instrumento de bênção para a sua vida. Você já marcou, isso acontece muito, irmãos, quem usa a rede pública, já marcou uma consulta que você está esperando há tanto tempo? Aí você fala assim: amanhã eu vou na consulta. Há 3 meses está esperando a consulta. Aí no dia anterior o telefone toca: olha, a sua consulta foi remarcada para daqui a 2 meses. Quem passou por essa experiência? Até mesmo na rede particular. Mas sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que Deus sabe de todas as coisas.
Veja o que diz Mateus 11, 28, 29, 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Irmão, só há um remédio para a cura da alma, é a palavra de Deus. Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Dinheiro não preenche o vazio. Prostituta não preenche o vazio. Idolatria não preenche o vazio. Nada neste mundo preenche o vazio se não for a presença de Deus no nosso coração. E eu provo para os irmãos nessa noite que Noemi estava passando por esse processo, por esse vendaval, por esse turbilhão. Irmãos, o lugar da esperança começa com o grito da alma. Você precisa expressar, clamar, pedir, dizer, falar com Jesus: Jesus, me socorra. Senhor, eu não estou aguentando mais. Porque Ele está pronto para te receber, como aconteceu com Noemi. Mas em último lugar, irmãos, para ser restaurado para uma nova esperança, Deus tem uma boa notícia para você hoje. Fala comigo. Deus tem uma boa notícia para mim hoje. Deus tem uma boa notícia para mim hoje. Hoje. É hoje, irmãos. É hoje. Irmãos, o que mais me impressiona nesse texto de Ruth é a manifestação do poder de Deus independente da circunstância. Como estava o coração de Noemi? Como está o seu coração agora? Deus conhecia ela, Noemi, sua dor, seu sofrimento, sua aflição, seu questionamento. Entretanto, veja o verso 22 do capítulo 1, parte final. Irmãos, é maravilhoso. Ruth 1, 22. E chegaram em Belém no princípio da cega das cevadas. Precisamos entender, irmãos, que Deus sempre tem uma saída. Ele não deixa seus filhos desamparados. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E foi nesse contexto de dor, de sofrimento, que elas chegam em Belém, que significa casa do pão, lugar de provisão, lugar de reabastecimento, lugar de esperança, lugar de restauração. E eles chegam, as duas chegam no princípio da cega das cevadas. E chegaram no princípio da cega das cevadas. O que isso quer dizer? Foi justamente, irmão, nesse tempo da cega, tempo da colheita, tempo do reabastecimento, tempo do acolhimento, tempo da ação de Deus. Irmãos, Deus tem um tempo para cada uma das nossas necessidades. Quando você pensa que não tem jeito, já acabou, Deus chega e Deus envia você para o princípio da cega das cevadas. Em que tempo você se encontra agora? Pense. Creia nisso. Deus vai te levar para um lugar de refrigério, de cura, de transformação. Irmãos, eu quero nessa oportunidade profetizar na sua vida um tempo de mudança, de acolhimento, de salvação, de fartura, em todos os níveis possíveis. É a palavra de Deus. Aconteceu isso na minha família. Eu tenho um sobrinho chamado Márcio, quase 40 anos de idade. Ele vivia uma vida terrível, uma vida de desprezo,
de mulheres, não parava no serviço nenhum. Irmão, sabe quanto tempo eu estou orando por ele? Desde que eu me converti. E as pessoas falavam assim: ele não tem jeito, não tem jeito para ele. Eu estava orando. Há 8 meses, irmãos, ele se converteu na Assembleia de Deus, no Pilar. Irmãos, o que Deus está fazendo na vida dele em menos de 3 meses é algo espantoso. Recentemente eu fui na casa da minha mãe, ele estava lá. Falei para ele assim: Márcio, já leu o meu livro? A ele: ué, tio, você tem livro? Tem um livro. Eu falei assim: vou te presentear. Ele falou assim: faço questão de pagar. E eu recebi. Aí eu peguei mais 2 livros e enviei para ele. Irmãos, o menino está uma benção. Samuel, ele aprendeu a tocar teclado em 1 mês. Ele toca cavaquinho. Irmão, já chegou na igreja tocando. Já está tocando. Aí, ele mandou um vídeo para mim. Camisa social, gravata rosa, calça risca de giz, sapato bico fino. Sapato bico fino. Aí ele falou assim para mim: tio, não para de vir mais emprego, a minha agenda está lotada. Começou a fazer a casa dele agora, irmãos. Tem menos de 1 mês. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de maravilhas, irmãos. Ele chega no princípio das cevadas. É nesse princípio, amados, qual é a boa notícia que Deus quer para você hoje? É o princípio da cega. O que é isso? É um novo ciclo de tempo para você olhar para frente, para o alto, conforme o Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja só, irmãos, uma outra boa notícia que o texto nos dá é a posição de Ruth na história. Ela é um instrumento que Deus irá usar para abençoar Noemi e ela mesma. Deus vai mudar a história de Ruth porque ela se coloca na posição de serva. Qual é a sua posição no reino de Deus? Precisamos entender isso. Hoje na lição fala que Paulo, ele se considerava escravo de Cristo. Paulo, fariseu, rígido, anteriormente perseguia a igreja, mas quando teve um encontro com Jesus, ele jogou tudo isso. Falava mais de um idioma, de uma família abastada, rica, tanto financeira como intelectualmente, mas agora Paulo é escravo de Cristo. Veja o que diz Boaz no verso 11, 2 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 11 a 14. Diz assim: e respondeu Boaz e disse: se bem me contou quando fizeste a sua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste, o Senhor te galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das criadas? E sendo já a hora de comer, disse Boaz: achega-te aqui, come do pão, molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. Veja só, irmãos, a Bíblia diz que ele deu trigo tostado, ela comeu, se fartou e ainda sobejou. É isso que Deus quer fazer com a gente, irmãos. Dar muito alimento, não somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Percebeu aqui a figura bondosa de Boaz?
Quando estamos sintonizados, conectados com Deus, as portas se abrem. Na verdade, Deus direciona Noemi e Ruth a Boaz. Você entende o que é isso? Mas no capítulo 3, irmãos, surge uma excelente notícia. Capítulo 3, verso de 8 a 10. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última beneficência do que a primeira, pois nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto te disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher, o quê? Virtuosa. Aí está a diferença, irmãos. Uma ex-moabita, crente em Jesus, que agora vai entrar na história. O mais improvável aconteceu. Ruth entra para a história do povo de Deus. Boaz casa com Ruth. E assim houve restauração, devolução das terras que eram de Elimeleque, Malom e Quilion e Noemi. Deus hoje, irmãos, quer realizar na sua vida algo novo, transformador, que irá revolucionar a sua vida. Os irmãos sabem que da linhagem de Boaz veio Jesus. O irmão sabe quem era Boaz? Boaz era filho de quem? Esqueceram? De Salmão e de Raabe. Lembra de Raabe, a prostituta? Então, Boaz era filho de Raabe e de Salmão. É dessa linhagem que nasceu o nosso Salvador. Irmãos, hoje é dia de remissão. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de novidade de vida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação. Feche seus olhos. Quero orar por você. Você aprendeu, irmãos? Que coisa maravilhosa. Como Deus faz da tragédia, faz com que aquela tragédia se transforme em algo maravilhoso. Hoje é dia de esperança. Irmãos, nós precisamos mudar de atitude com relação ao nosso Brasil. Muitos dizem, não tem jeito. Eu digo, tem jeito. A Bíblia diz, tem jeito. O meu sobrinho Márcio teve jeito para ele. Aquele seu parente tem jeito. Aquele casamento destruído, dilacerado, subjugado, tem jeito. Aquele filho seu que você tem, que está nas drogas, um parente, tem jeito. O nosso Deus é um Deus de restauração, irmãos. Acabei de pregar agora. É isso. Tem jeito. As promessas de Deus, irmãos, é para hoje. Talvez demore um pouquinho, mas vem. Eu queria que você fosse um intercessor de alguém. Você lembra de alguém na sua família, na sua vizinhança, no seu contexto da escola? Tem alguém? Se você nessa noite quer ser um intercessor por alguém da sua família, fique de pé.
Eu sei que você tem alguém na sua família. Assim como eu orei, irmãos, 20 anos, e o meu sobrinho foi tirado de lá. Você tem. E você vai ser um interlocutor entre você e essa pessoa, talvez alguém aqui da igreja, talvez um irmão. O irmão que está afastado, o irmão que está longe do Senhor. O nosso Deus é um Deus de restauração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Pai, a igreja remida no sangue do Cordeiro, a igreja que crê, a igreja que ora, a igreja que espera, a igreja que confia, a igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que dá a mão, a igreja que abençoa, a igreja que ama, a igreja que é remida no sangue de Jesus. Pai, eu intercedo agora por cada irmão que levantou nesse grande desafio de fé, de orar por alguém, da família, de um parente, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um amigo da vizinhança, não importa quem seja. Ó Senhor, eu sei que o Senhor vai operar maravilhas nesse processo todo. Por isso eu glorifico o teu nome, por isso eu exalto o teu nome, por isso eu digo, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque está a igreja, e a tua palavra diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Por isso, Pai, abençoa o teu povo aqui nessa noite, e já te louvamos, e já te agradecemos. E você que está aí online também, faça esse desafio, ore por alguém, com certeza as bênçãos acompanhará a sua oração. Por isso te louvamos e já te agradecemos, Deus, pelo grande milagre que o Senhor vai fazer. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.